A gente continua falando do Chapter 11 da Azul com um dos principais especialistas no setor aéreo do Brasil, André Castellini, que é sócio da Bain & Company. André, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Eu queria te ouvir, qual que é a sua expectativa para este processo que começa a partir de agora, especialmente tendo em vista o que aconteceu com as duas outras companhias grandes que operam no Brasil. Tanto o Latam já entrou e saiu da recuperação judicial e Gol que indica deixar esse processo muito em breve. Boa noite, André. Boa noite, Naka. Isso passou a ser, era esperado, né? E a Azul teve bastante tempo para se programar e se preparar para essa situação. Então, eles conseguiram levantar bastante dinheiro no Deep Financing e a expectativa é que que a empresa continue operando normalmente e que em um ano deveria sair do Chapter 11 com um nível de endividamento mais baixo, como aconteceu com a Latam e como vai acontecer nos próximos meses com a Gol. Então deve continuar operando normalmente. Eles anunciaram que vão racionalizar um pouco a frota, vão reduzir um pouco o número de aviões, mas a expectativa é de normalidade. E André, é possível apontar para causas semelhantes, problemas semelhantes que levaram as três companhias que operam no mercado brasileiro a solicitar a recuperação judicial, proteção de credores nos Estados Unidos? O que pegou para Latam, Gol e Azul? A origem é um aumento de endividamento por causa do Covid, né? Basta lembrar que as empresas praticamente deixaram de operar ou operaram com um número de passageiros muito pequeno durante 2020 e começou a recuperar em 2021 e só voltou aos níveis pré-pandemia o ano passado. E as dívidas continuavam, é um setor onde você tem um nível de endividamento elevado e no Brasil não houve uma ajuda do governo para as companhias aéreas e, portanto, a dívida ficou a níveis, vamos dizer assim, impagáveis. E isso levou as três companhias, em diferentes momentos, terem que apelar para a recuperação judicial. E o motivo por que isso é feito nos Estados Unidos é que lá, primeiro porque boa parte dos credores estão lá, dos investidores em geral, e é um processo mais previsível, mais normal, vamos dizer assim. André, mas a origem é o Covid. Uhum. No caso específico da Azul, eles mencionaram hoje, durante a apresentação dos documentos, né, à Justiça Americana, alguns problemas específicos, por exemplo, o fechamento do Salgado Filho em Porto Alegre como tendo sido um dos fatores mais recentes desta crise. Que particularidades a Azul tem na comparação com a Latam e a Gol neste processo de recuperação judicial? O que mais diferencia a Azul das outras duas é ter uma estrutura de frota mais ampla, né? Eles têm mais tipos de aviões, eles operam desde Caravans, que é um avião de 8 passageiros, até os wide bodies. Então, e passando também pelos turbohélices e pelos Embraers. Então, uma estrutura de frota mais complexa, eles operam em mercados menores, em rotas menores, menos densas, então, em relação às outras duas, acho que essa é a principal característica, a principal diferença, vamos dizer assim. E na apresentação dos argumentos ali do plano da recuperação judicial propriamente dito, André, existe essa indicação de uma redução não desprezível de pelo menos 30% da frota. Pensando no modelo de negócio das linhas aéreas, na malha e nos destinos que a companhia atende, te parece ser um corte, já que não tivemos detalhes sobre esta intenção, te parece ser mais um corte do tipo, vamos cortar modelos
da nossa frota ou vamos cortar linearmente o número de aeronaves até chegar a esse patamar de 30%? Não tá apresentado, não está detalhado na apresentação que eles fizeram, mas dá para ver que a oferta, o número de assentos quilômetros que representa o quanto eles vão voar, não vai ser reduzido em 2025 em relação a 2024. Na verdade, vai aumentar. Então, isso leva à conclusão que eles vão operar, eles vão manter as aeronaves maiores, como a linha Airbus, e provavelmente vão cortar vão deixar de operar os aviões menores, como os Cessnas, como os ATRs e talvez, não sei até que ponto, a frota Embraer. Muito bem. André Castellini, durante a apresentação, um dos motivos que chamou a atenção de analistas que acompanham o setor aéreo foi a informação de que, além da United Airlines, que já é um sócio, um parceiro até de longa data da Azul, a American Airlines também assinou ali a intenção de, pós-recuperação judicial, pós-Chapter 11, trazer um aporte de até 150 milhões de dólares para o capital da companhia. A American Airlines é sócia da Gol Linhas Aéreas, era sócia da Latam. Qual que é a leitura que você faz da American Airlines colocando um pé em cada companhia aérea que opera no Brasil? Eu acho que o que chama a atenção desse programa de reestruturação, comparado com as das outras duas companhias, é exatamente essa participação já no deep financing dessas companhias. Eu acho que o motivo é a importância do mercado brasileiro para as majors americanas, né? Quer dizer, você como quem está envolvido no deep financing tem uma boa, está na pole position para depois participar da estrutura de capital quando a empresa sai do Chapter 11. E elas, as duas companhias, da American e a United, se posicionarem, eu acho que evidencia a importância do mercado brasileiro para as companhias aéreas americanas que voam para os hubs brasileiros e precisam de conexão para dentro do Brasil. Então, eu diria o que chama atenção, o que evidencia essa importância do mercado brasileiro doméstico para as empresas americanas. Ou seja, elas precisam, né, de uma malha pulverizada. Não adianta chegar até o Galeão, até Guarulhos, é preciso ter uma perna até Londrina, até, né, Paraupebas, Exato. Enfim, é preciso ir a uma camada a mais. Agora, André, diante desta informação, de tudo isso que se conheceu hoje, a indicação, a imprensa em off the record ali de alguns executivos dizendo, olha, a história de fusão, de união de negócios Azul com Gol Linhas Aéreas está em segundo plano, agora nosso foco é 100% voltado à recuperação judicial. O plano de David Neeleman de juntar Azul com Gol foi enterrado ou ele só está guardadinho na gaveta? Bom, primeiro vai ser uma decisão dos acionistas, com certeza entrando num processo de recuperação judicial, assim, caberá essa discussão de fusão provavelmente é postergada. E não é um plano, a fusão não é um plano de David Neeleman, né? A fusão é das duas companhias e vai caber aos acionistas de ambas as companhias, mais para os novos acionistas, né? Porque quando você tem um processo de Chapter 11, muitas vezes os acionistas, quer dizer, a maior parte das vezes eles são diluídos, você tem uma troca do acionista anterior para quem tem, para o novo dinheiro, o new money, e caberá aos futuros novos acionistas de ambas as empresas decidirem se perseguir uma fusão ou não, e isso, obviamente, deverá ser se continuar, se for uma decisão dos acionistas perseguirem essa fusão, vai ter que passar pelo órgão regulatório, no caso o CAD, mas caberá aos novos acionistas decidirem se perseguir ou não. Com certeza, no curto prazo, o foco é renegociar
agora é gerenciar o Chapter 11 para emergir como uma empresa independente. Muito bem conversado. Dito isso, só um comentário, Naka. Os próprios credores podem decidir, os acionistas de outras companhias, brasileiras ou não, podem participar, podem optar por fazer uma oferta para tirar a Azul do Chapter 11. Então, mesmo num cenário de Chapter 11, você pode ter um grupo de acionistas, vamos dizer assim, usando ilustrativamente a situação brasileira, de Latam ou de Abra, fazendo uma oferta para tirar a Azul do Chapter 11. Então, o foco é na empresa standalone, né, sozinha, mas muitas vezes nessas situações de concordata se teve outras companhias aéreas querendo adquirir a operação. Muito bem, André Castellini, um dos homens que mais entende do setor aéreo no Brasil e que muito gentilmente aqui fez a observação de maneira pontual ali, muito educadamente, me corrigindo que, de verdade, não é só um plano realmente do David Neeleman. Os outros acionistas da Gol Linhas Aéreas, da Abra, também queriam este plano e é por isso que eles sentaram juntos ali. André Castellini, sócio da Bain & Company, obrigado pela conversa, obrigado Eu que agradeço. De verdade pelo tempinho na sua agenda aqui para ajudar a entender essa história. Obrigado, boa noite. Boa noite, muito obrigado, Naka. Até logo.